gente está reunido por algo especial, que é uma celebração de batismo. Nós temos feito isso normalmente 2 vezes por ano, né? E sempre quando é época de calor, a gente escolhe aqui a casa da irmã Irene, a bênção da gente poder usar esse lugar, né? E o batismo é um momento de alegria para a igreja, independente, né, se a gente tem 2 ou 20, né? Se fosse apenas um, né, já é um grande motivo de alegria. Uma vida que se rendeu ao Senhor Jesus, né, que compreendeu o plano da salvação, principalmente, porque não adianta ser batizado sem compreender o que é o plano da salvação. E a gente teve o privilégio, né, da Rosimara e o Tiago, né, terem sido preparados aí nesse final do ano passado, e nessa manhã abençoada que o Senhor nos preparou, né, eles poderem estar lhe dando esse testemunho público, né, da fé deles em Jesus Cristo. Então nós vamos iniciar fazendo a leitura de um salmo de louvor e depois ter alguns cânticos também de louvor, de gratidão a Deus. E aí então a gente vai compartilhar uma palavra e passar para esse momento de batismo, de celebração. Eu queria convidar os irmãos que trouxeram as suas Bíblias a abrir o Salmo 150. O Salmo 150 ele é um convite, né? Um convite a louvar o Senhor, um convite a exaltar o nome de Deus, a cantar, né? Ele começa, os 3 últimos salmos, né? Eles começam, aliás, os 4 últimos, 146 para frente, eles começam com aleluia, né? A saudação judaica ao nome de Deus. Então o Salmo 150, aleluia, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder, louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza, louvai-o ao som da trombeta, louvai-o com saltério e com harpa, louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Então, a nossa esperança, Senhor. Nosso renovo, aleluia. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha
começar com Marcos 16, quando Jesus dá ordem para a igreja, para que a igreja se tornasse evangelizadora, para que a igreja fosse por todo mundo, pregasse o evangelho a toda criatura, né? E em Marcos 16, Jesus ele enfatiza o crer, né? Ele diz: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então a gente entende que antes de ser batizado é necessário crer em Jesus, né? Seria inútil batizar qualquer pessoa se antes essa pessoa não tivesse uma convicção de fé no seu coração. E essa fé só pode ser depositada naquele que é o único Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Tanto que Paulo, lá em Romanos capítulo 10, quando ele deixa bem claro a maneira pela qual nós somos salvos, né? Ele diz que é necessário crer no coração, professar com a boca, né? Um ato de fé. E nós só professamos com a boca aquilo que primeiro é consistente no nosso coração. Por isso que sempre quando a gente leva a palavra, o plano de salvação para alguém, é importante enfatizar o crer em Jesus Cristo. É preciso crer em Jesus Cristo. A semana passada eu estava falando para um irmão numa visita, quer dizer, não é irmão ainda, talvez seja, né? Fez a oração da fé naquela visita, mas eu disse assim para ele: não adianta conhecer Jesus só de ouvir falar. É preciso conhecer Jesus, né, como amigo, como Salvador, na intimidade, né? A grande maioria das pessoas professam que conhece Jesus, mas conhece de ouvir falar. Não tem uma entrega genuína da sua vida a Jesus. E só pode ser batizado aquele que teve uma entrega genuína da sua vida para Jesus. Senão a gente vai só tomar um banho de piscina gostoso, né, no dia de hoje. Mas se não teve uma entrega genuína da sua vida para Jesus, né, todo aprendizado, todas as aulas de catecúmenos, né, tudo aquilo que a gente tem falado, né, não teria valor nenhum, né? Mas quando nasce no coração aquela convicção de que você crê em Jesus, que Ele verdadeiramente é o Filho de Deus, é o Salvador, você tem Ele como teu Salvador, né, já está salvo. É isso que Paulo diz. O fato de crer já é a ação do Espírito Santo, né? E o fato da entrega, né, da sua vida já é a convicção de que não há nenhum outro Salvador, só Ele, né? Por isso que a palavra diz que deve ser batizado todo aquele que creu. Então o batismo não salva ninguém, ele não leva ninguém para o céu, né? Mas ele é a expressão visível, como o Davi orou, né? Eu achei bonito, de algo invisível. É a expressão visível, você está mostrando, né, professando a sua fé de uma maneira pública, para que a igreja, os irmãos, né, tenham ali a certeza de que você está fazendo aquilo porque realmente aquilo significa algo na tua vida. Significa que você creu de verdade, você está se identificando com Cristo, né? Olha que coisa tremenda. Ao mesmo tempo em que Cristo se identifica conosco, né, quando Ele veio em forma humana, quando nós somos batizados, nós também nos identificamos com Ele, né? Veja que coisa maravilhosa, né? Há uma conjunção perfeita, né, para todo aquele que nasceu de novo. Então o batismo não salva, mas ele é um sinal da salvação. A gente até cita nas aulas de preparação o exemplo do ladrão na cruz, né? Não tinha como descer da cruz e batizar, mas ele foi salvo porque ele creu em Jesus naquele momento e ele ouviu da própria boca de Jesus: ainda hoje estará comigo no paraíso. Esse camarada teve assim a certeza da salvação dele clara ali, e não foi batizado, né? Mas a palavra, ela orienta para que, havendo condições, né, todos sejam batizados, porque é um testemunho de fé. Então a gente obedece o que a palavra manda, né? É um testemunho de fé.
O segundo texto que eu quero compartilhar com os irmãos é o próprio batismo de Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aliás, esse texto foi um texto que nos comoveu numa aula, né, que a Rose estava lendo e ela começou a rir e chorar, né, quase que ao mesmo tempo, porque ela achou lindo isso. Né. Ela só achou lindo porque o Espírito estava trabalhando no meu coração e dando compreensão do que era isso. Né. E isso realmente é algo muito lindo. Né. João compreendia quem era Jesus. Né. Ele sabia que Jesus era muito superior a ele. Né. Ele dizia: como, né, que você vem a mim para eu te batizar? Eu é que preciso ser batizado por ti. Jesus não tinha do que se arrepender, não tinha pecado. Né? Jesus não precisava ser batizado. Né? Não havia motivos de arrependimento. Mas havia um motivo espiritual que ele revela aqui: que a justiça se cumprisse. O que é que Jesus quis dizer quando ele disse isso? Né? Ele estava tomando sobre si todos os nossos pecados, o justo pagando pelos injustos, né? Que se cumpra a justiça. Né? Eu não sou culpado, mas a humanidade toda é. Então eu vou passar pelo batismo me identificando com a culpa de toda a humanidade. E aquele que crê, né, será salvo. Né? Aquele que entender e crê nisso que eu estou fazendo, né? Por isso que Jesus foi batizado. Né? E aí vem essa cena maravilhosa que a gente imagina, né? Quando ele sai das águas, dos céus abertos, né? A manifestação plena da Trindade. Né? O Espírito, né, descendo sobre Jesus como pomba. Né? O próprio Filho de Deus ali. Né? E o Pai se manifestando com a voz: Esse é o meu Filho, em quem eu me alegro de uma maneira imensa. Né? Esse é o meu Filho em quem eu me comprazo, em quem eu sinto prazer. O Pai se alegrando com aquela atitude do Filho. É algo maravilhoso. Né? Jesus completamente puro, santo, se identificando com o pecador. Né? Eu acho interessante essa manifestação do Espírito de Deus em forma de pomba, né, sobre Jesus. E se a gente relacionar isso com a passagem quando Noé solta as duas aves para ver se havia terra, né, em que pudesse pousar os pés, né? A primeira vez que ele solta, a pomba volta, né? A pomba não achou lugar para pousar. E o corvo não, o corvo achou. Né? Provavelmente o corvo pousou em carcaças de animais, de pessoas. Né? O corvo é um animal que não se importa em pousar em qualquer lugar, mas a pomba ela só pousa em lugar limpo. Né? E a segunda vez ela volta com o raminho de oliveira. Né? E é interessante porque é um animal considerado puro, até mesmo na palavra, porque era oferecido a Deus, né, a pomba, em sacrifício na época da antiga aliança. E aqui a gente vê uma identificação, né? O Espírito de Deus. Né? A gente não compreende exatamente como é a Trindade, mas o Espírito de Deus, né, vindo sobre o próprio Filho de Deus. Né? Jesus era completamente puro. Né? Não havia nenhum motivo para que o Espírito pousasse, né? Deixasse de pousar e participasse desse momento tremendo, né? O batismo de Jesus. Uma manifestação plena da Trindade. E por último, eu queria compartilhar o texto de Romanos, né? Capítulo 6, versículo 3 ao 5. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Esse texto de Paulo ele tem, logicamente, um sentido espiritual. Ele fala sobre morrer para a velha natureza e começar uma vida nova. Por isso ele usa o termo novidade de vida. Aquele que nasceu de novo, que verdadeiramente se converteu a Cristo, ele passa a viver de uma maneira diferente. Não vivemos mais no pecado, na prática deliberada do pecado, as coisas que sabemos que desagradam a Deus, a gente procura evitá-las, procura se desviar, né? Tanto que no começo desse texto, Paulo diz: o que diremos? Permaneceremos nós no pecado para que a graça seja mais abundante? De forma nenhuma. Como viveremos nós no pecado? Nós que já morremos para ele. Então Paulo está falando de uma vida diferente, ou seja, aquele que verdadeiramente é convertido, eles têm que viver diferente. A prova da conversão é uma vida diferente, não é uma vida igual, né? Seria hipocrisia a gente dizer que nascemos de novo, somos salvos, se dentro da igreja a gente tem uma atitude e fora da igreja a gente tem outra atitude, né? A gente deve ser sal e luz dentro e fora, onde a gente estiver, né? Só que Paulo faz uma relação também com o batismo, né? Assim como Cristo morreu e ressuscitou, né? O simbolismo do batismo nas águas, ele é profundo porque há uma identificação com a morte da velha natureza e a nova natureza ressurgindo, né? Por isso que a maioria das igrejas evangélicas adotam o batismo nas águas, porque quando você cobre a pessoa com as águas, está simbolizando a morte, né? Qual morte? A morte para a velha natureza, né? A morte para aquela vida de pecado que se vivia deliberadamente antes, né? E quando traz das águas, né, você está identificando com a ressurreição, né? Tanto a ressurreição eterna quanto a ressurreição, o nascer para uma nova vida. Então esse é o significado, né, maravilhoso do batismo. Jesus nos deu uma vida nova. A gente morreu para aquilo que a gente era e a gente passou a viver uma vida diferente, né? E essa vida vivida pela graça, né? Não que a gente vai conseguir a perfeição, nós não vamos atingir a perfeição enquanto estivermos nessa natureza, mas a gente sabe que cada vez mais nós caminhamos para a glorificação, né? Cada dia mais nós devemos estar aperfeiçoados, esse é o termo que Paulo usa, né? Melhores, né? O aperfeiçoamento, que é você pega algo que está bom e faz ficar melhor ainda, né? Essa é a função do Espírito Santo. Eu imagino que todos os dias, quando a gente acorda pela manhã, o Espírito já tem um tratamento para nós naquele dia. Fala, bom, hoje eu vou pegar, né, esse abençoado aqui, eu vou fazer ele ser melhor do que ele foi ontem. E às vezes, esse tratamento do Espírito, ele passa pelas dores, pelas lutas, pelas provações, né? A prova de fogo, né, muitas vezes. A pastora Célia, ela dizia para nós no começo da nossa conversão algo tremendo, né, que marcou muito, eu e a Madalena. Eu não entendo por que Deus, né, coloca vocês em tantas provações. Lembra? Várias vezes ela falava isso, porque era um tratar muito rápido de Deus. A gente mal saía de um problema, já caía em outro. Era uma coisa assim que a gente não compreendia. E aí uma vez ela falou: vocês estão sendo forjados no fogo, porque Deus quer algo mais, né? E depois de os anos passarem, a gente entendeu porque Deus tinha um propósito, né, de um ministério específico dentro da obra. E por isso Ele nos forjou no fogo. E o que é o forjar no fogo? É forjar em meio à provação, a sofrimento, a sair de um problema, a pegar outro, né? E ali a gente passou por várias situações, né, envolvendo saúde de filho, envolvendo crise financeira, envolvendo provações na própria fé, né? Provações, perseverança, né? Tribulações no meio da igreja que a gente convivia. Então foram muitas situações assim que nos abalaram, mas que eram um tratar de Deus. Era um tratar de Deus forjando, né? Forjando no fogo, né? Por isso que às vezes a gente passa por situações difíceis, né? A gente passa por situações que não entende, e a gente fica perguntando: meu Deus, por que eu estou passando por isso? E o que o Senhor está fazendo? Né? Parece que o Senhor não está cuidando de mim. Por que eu estou passando por essas situações?
E Deus está ali trabalhando, Ele sabe o que Ele está fazendo, Ele não nos deixa abandonados em momento algum, mas Ele permite a gente passar por aquilo porque Ele está ali moldando, né, o vaso, fazendo algo especial, né? Cada vaso Ele faz de um jeito, né? Às vezes a gente não compreende situações, né, de solidão, situações de choro, né? Mas é Deus trabalhando. Com os filhos é assim, é Deus trabalhando. Então é isso, amados, que a gente possa olhar, né? Às vezes você pode olhar para tomar como exemplo o Tiago, né? O Tiago tem 12 anos, né? Começando a exercer a idade da razão, né? A gente coloca essa como idade mínima para o batismo, né? E já a Rose está na idade adulta, mas vão passar pela mesma circunstância. E Deus trabalha com cada um deles de um jeito. De repente alguma coisa está entristecendo o coração do Tiago hoje. Mas eu quero dizer isso para você, Tiago. Se alguma coisa está te entristecendo o coração, ou te sentindo falta de alguma coisa, entenda que é um trabalhar de Deus te forjando. Porque Deus provavelmente tem algo específico para ti. Você já teve palavra disso. Não bem antes da gente se conhecer, e Deus também já me mostrou isso. Então é forjado, né? Forjado muitas vezes no choro, forjado muitas vezes na dificuldade, porque lá na frente Deus vai fazer algo maior, algo específico, né? Então guarda isso no seu coração, né? Você ainda tem só 12 anos, né? Quando Deus começou a trabalhar comigo, eu tinha 33. Quer dizer, Ele começou a trabalhar antes, eu que resisti muito, né? Mas a gente teve uma conversão genuína com 33 anos. Então, é um trabalhar de Deus, né? Não se abata por motivo algum. Entenda que tudo é um trabalhar de Deus. As alegrias são um trabalhar de Deus, as tristezas são um trabalhar de Deus. O mesmo falo para a Rose, né? E o mesmo para cada um de nós, né? Para cada um de nós, né? Então é isso, né? A gente vê com alegria que apesar das nossas provações, Deus trabalha e faz cumprir aquilo que Ele quer. Ele faz cumprir aquilo que Ele quer, né? Apesar das nossas provações. Então tá aí, eu deixo essa palavra. Eu não pedi para o presbítero Vanderlei estar orando, não pedi para o Tiago e a Rose vir aqui. Agradecemos por essa manhã, Deus, de alegria na presença do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque o batismo verdadeiro é aquele que está na Sua palavra, é aquele que o Senhor fez por nós na cruz, derramando o Teu sangue, nos purificando de todo o pecado. E hoje a Rose, o Tiago, Pai, confirmo isso, ó Deus, nas águas, porque o Senhor, ó Pai, é a água viva das nossas vidas. O Senhor é que nos purifica, o Senhor que nos liberta, o Senhor que nos dá vida nova. Por isso, Pai, nesta manhã, Deus, nós queremos te louvar para essas suas vidas. Que o Senhor, Pai, esteja agora, Pai, derramando sobre eles, ó Deus, a graça e a abundância do Senhor, a alegria, ó Deus, da tua salvação. Que o Espírito Santo do Senhor os conduza, Deus amado, os ensina, os conforte, os dirija, Pai, agora em diante, como o Senhor tem feito até o momento. Senhor, fortalece essas suas vidas, ó Deus, e que esse passo, Pai, essa confirmação do Senhor, ó Pai, seja eternamente na vida deles, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que eu oro e agradeço, Pai. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Pai. Então esse é um momento de alegria, né, Ei, de gratidão a Deus. Glória a Deus. E a gente vai estar aí batizando o Tiago. Oh, aleluia, A gente Jesus. toma uma profissão de fé, né, que é comum, né, mas a gente sabe que no coração, né, o Senhor já está, né, no coração do Tiago, no coração da Rose. Então, Oh, coisa linda. Tiago, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Sim. O Senhor recebe como Senhor e Salvador da tua vida? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Deus? Rosimara, você crê no Senhor Jesus? Você o recebe como Senhor e Salvador da sua vida? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, aleluia.